Uma forte tempestade de neve. Um bombeiro aposentado. E uma cadela desesperada. Jack nunca imaginou que abrir a porta da frente mudaria tudo. Do outro lado estava uma pastora alemã congelando, seu corpo protegendo 2 filhotes recém-nascidos do frio intenso. Ele tinha uma escolha: mandá-los embora ou abrir sua casa e seu coração. Mas Grace não era qualquer vira-lata. Ela carregava cicatrizes e segredos. E alguém perigoso estava observando da floresta. Esta não é apenas uma história de resgate. É uma luta pela sobrevivência, confiança e redenção. O que começou como uma noite de neve se tornou o começo de algo inesquecível. A tempestade veio sem aviso, ventos implacáveis, frio cortante, neve se acumulando como se nunca quisesse parar. Jack Carter, um bombeiro aposentado, pensou que já tinha visto de tudo. Mas nada o preparou para o que arranhou sua porta naquela noite. Nem um galho. Nem o vento. Mas o som do desespero. Uma trêmula pastora alemã estava ali, quase congelada, seu corpo curvado sobre 2 filhotes trêmulos. Jack passou anos sozinho em sua cabana, longe do barulho, do caos, do coração partido. Mas quando seus olhos se encontraram, os dela cheios de medo, esperança e exaustão, algo profundo dentro dele se abriu. O que se seguiu foi uma jornada que mudaria todos eles. Grace, o nome que Jack logo lhe daria, não era apenas uma vira-lata, ela era uma sobrevivente. Desnutrida, abandonada, e de alguma forma, ainda cheia de amor por seus filhotes. Jack a acolheu, mas logo percebeu, alguém a queria de volta. E esse alguém não era apenas um antigo dono, ele era uma ameaça. Conforme a neve derretia e a confiança aumentava, Jack se viu diante de sombras do passado de Grace, enquanto descobria que seu próprio coração também precisava de cura. Esta história não é apenas sobre resgate. É sobre lutar por uma segunda chance. É sobre o vínculo tácito entre um homem e um cachorro que se recusou a desistir. Se você já acreditou que o amor, mesmo o tipo silencioso, pode salvar vidas, então você vai querer ouvir cada segundo desta jornada. A tempestade de neve rugia lá fora os seus ventos gelados batendo nas paredes da cabana de Jack. Lá dentro o bombeiro reformado estava sentado. Na sua sala de estar o brilho da lareira lançando sombras bruxuleantes pela sala. A tempestade de neve isolou-o durante dias e o silêncio só era quebrado pelo estalido ocasional dos troncos no fogo. Depois um som trespassou o silêncio, um leve arranhão desesperado. Jack franziu o sobrolho pousando a sua caneca de café. Ouviu com atenção e depois foi novamente, desta vez acompanhado por um gemido abafado. Levantou-se o seu coração. Começou a disparar. O som vinha caminhando cautelosamente em direção à entrada. Os olhos de Jack se arregalaram quando ele se aproximou da porta de vidro. Lá, emoldurada contra a neve rodopiante, estava uma pastora alemã, seu corpo tremendo de frio pressionado firmemente contra ela. Eram 2 cachorrinhos minúsculos mal visíveis, sob sua postura protetora geada, agarrada ao seu pelo, e sua respiração saiu invisível sopros enquanto ela olhava para Jack. Com os olhos cheios de desespero, Jack congelou, sua mão pairando sobre a maçaneta da porta. Ele sabia que abrir a porta poderia significar trazer problemas para sua casa, mas quando o seu olhar encontrou o dele, algo profundo dentro dele agitava-se. A decisão que ele estava prestes a tomar mudaria as suas vidas para sempre. O coração de Jack batia forte enquanto ele estava congelado em frente à porta. A tempestade rugia atrás do trêmulo pastor alemão, a sua respiração embaciando o vidro fosco. O seu corpo estava curvado, protegendo os 2 filhotes minúsculos que se agarravam ao seu lado. Alios. Seus pequenos corpos estavam quase enterrados sob a neve acumulando ao redor deles. Jack podia ver as suas costelas pressionando através de seu casaco emaranhado de gelo, e olhos implorando, desesperados e cheios de uma mistura de medo e esperança presos no seu. O que raio te aconteceu? Jack sussurrou para si mesmo, a sua respiração sentindo falta do ar frio dentro do quarto. Instintivamente estendeu a mão para a maçaneta da porta no momento em que a porta rangeu ao abrir. O vento gelado entrou na cabine, carregando o frio implacável da tempestade. O pastor alemão não se mexeu. As patas ainda plantadas firmemente na neve, ela permaneceu congelada no lugar, o seu olhar fixo em Jack, como se não tivesse a certeza se devia confiar nele. Vamos, miúda, entre aqui, Jack persuadiu, agachando-se para se tornar menos intimidante. Vais congelar até a morte lá fora. O cão soltou um gemido suave.
olhando brevemente para os seus filhotes antes de dar um passo em frente. Os seus movimentos são lentos e cautelosos. Ela picou um dos filhotes com focinho, incitando-os a seguir. O mais pequeno dos dois tropeçou na neve. As suas perninhas lutavam para acompanhar. Sem hesitação, a mãe pegou-lhe gentilmente pela nuca e carregou-o para dentro, seguido de perto pelo segundo filhote. Assim que entraram, Jack, a porta atrás deles, bloqueando o rugido implacável da tempestade. O calor repentino da cabana fez o pastor alemão tremer mais violentamente, o seu corpo ajustando-se à mudança de temperatura. Jack pegou numa manta velha do sofá e colocou-a delicadamente sobre ela. E as crias, ela estremeceu no início, mas quando percebeu que ele não a iria magoar, soltou um longo suspiro trêmulo e deitou-se perto do fogo, enrolando-se protetoramente os seus filhotes. Jack ajoelhou-se ao lado dela, sua mente acelerada. As crias eram minúsculas, os seus olhos mal abertos e eram tão frágeis que conseguia ver os seus pequenos seios subirem e descerem com respirações difíceis. Estendeu a mão para tocar num, mas o rosnar baixo da mãe impediu-o. Não era agressivo, apenas um aviso. Lembrete de que ela ainda estava cautelosa com ele. Tudo bem, Jack murmurou levantando as mãos em sinal de rendição. Eu compreendo-te, és uma boa mãe, passaste pelo inferno. Não é? Ele levantou-se e pegou numa tigela da cozinha, enchendo-a com água morna, colocando-a perto do cão. Ele deu um passo atrás, dando-lhe espaço. Ela olhou para ele cansada, mas eventualmente inclinou-se para frente, lambendo a água enquanto seus filhotes se amontoavam mais perto dela. Jack observou de longe os seus pensamentos a girar de onde ela tinha vindo, como ela tinha acabado no meio de uma tempestade de neve. 2 recém-nascidos. A sua condição sugeria que ela tinha ficado sozinha por um tempo suficiente para ficar fraca e desesperada, mas não o suficiente para desistir. O facto de que ela tinha chegado até aqui carregando seus filhotes através da tempestade era nada menos que um milagre, mas agora o que Jack não estava preparado para isso. Ele sempre foi um amante de cães, mas a sua vida tinha tomado um rumo mais tranquilo. Na reforma ele não tinha um animal de estimação há anos e a ideia de cuidar de 3 cães, especialmente aqueles em tão extrema necessidade, ainda era avassaladora. Enquanto ele olhava para o corpo exausto da mãe e a maneira como ela se enrolava protetoramente em torno de seus filhotes, ele sabia que não poderia afastá-los. Você tem um espírito lutador, eu vou te dar isso, Jack, disse sua voz suave. Acho que isso faz 2 de nós. Conforme a noite avançava, Jack trabalhou para deixá-los mais confortáveis. Ele estendeu toalhas para os filhotes, colocou uma tigela de comida perto da mãe e atiçou o fogo para manter o quarto aquecido. O pastor alemão observou atentamente, seus olhos rastreando cada movimento dele, mas conforme as horas passavam sua postura começou a relaxar. Pela primeira vez ela deixou sua cabeça descansar no cobertor, seus olhos tremulando fechados. Jack sentou em sua cadeira, o fogo crepitava suavemente ao lado dele e não pôde deixar de sentir uma estranha sensação de propósito. Ele não tinha ideia do que o amanhã traria, mas por agora ele tinha feito o que podia, e enquanto a tempestade rugia lá fora, ele fez uma promessa silenciosa para mãe e seus filhotes. Eles estavam seguros e ele não deixaria nada acontecer com eles. Na manhã seguinte, Jack acordou com o som fraco de gemidos suaves e o fogo crepitante que havia queimado baixo durante a noite. A tempestade havia passado, deixando para trás um manto de neve que brilhava à luz do sol da manhã. Esfregou os olhos, a sua mente mudou imediatamente para os convidados inesperados que procuraram refúgio em sua casa. Virando-se para a lareira, viu o pastor alemão ainda enrolado nos seus filhotes. Os filhotes mexeram ligeiramente os seus pequenos corpos, contorcendo-se sob o seu abraço protetor. As orelhas da mãe contraíram-se ao som dos movimentos de Jack e os seus olhos âmbar abriram-se, fixando-se nos dele. Ainda havia um olhar cauteloso no seu olhar, mas faltava o desespero da noite anterior. Menina matinal. Jack espreguiçava e caminhava em direção à cozinha. Vamos ver se lhe podemos dar algo para comer. Vasculhou a sua despensa pegando numa lata de canja de galinha. Não era muito, mas era melhor que nada. Jack aqueceu no fogão e cuidadosamente colocou uma tigela perto dela. Ela levantou a cabeça, farejando o ar cautelosamente, e passado um momento começou a comer. Os filhotes, sentindo o movimento da sua mãe, soltaram pequenos gritos e tentaram aninhar-se mais perto do seu calor. Jack ajoelhou-se a alguns metros de distância, observando enquanto ela comia. Você é durona, ele disse suavemente, carregando aqueles pequenos através daquela tempestade. Você merece algo melhor do que isso, como manhã vearien. Jack fez um balanço de sua condição. A mãe estava visivelmente desnutrida, suas costelas rígidas contra seu corpo magro. Os filhotes, embora frágeis, pareciam ter luta suficiente
para tentar amamentar seus pequenos rabos. Abanando levemente enquanto se agarravam à mãe, o coração de Jack doía ao vê-los. Ele tinha visto sua cota de dificuldades durante seus anos como bombeiro, mas havia algo singularmente comovente na luta silenciosa desses animais. Decidi nudo ajudar. Mas Jack fez uma chamada rápida para a clínica veterinária mais próxima. Ei, aqui é Jack Carter, ele disse quando a recepcionista atendeu. Eu tenho um pastor alemão e os seus 2 cachorrinhos aqui. Eles estão em mau estado. Acho que você poderia dar uma olhada neles. A voz da recepcionista era calorosa, mas firme. É claro, Sr. Carter, podemos espremer você esta tarde. Traga-os e faremos o que pudermos. Jack desligou aliviado. Ele olhou para o pastor alemão que agora estava lambendo os filhotes carinhosamente, os seus instintos maternais a brilhar apesar da sua exaustão. Pergunta: já ouviu isto, menina? Nós vamos ajudá-la a levá-los ao veterinário. Provou ser não pequena tarefa. Jack encontrou um cobertor velho e gentilmente tentou persuadir a mãe a sentar-se nele. Ela hesitou. Seu corpo ficou tenso e soltou um rosnado suave. Quando Jack se aproximou demasiado dos seus filhotes: está tudo bem, ele tranquilizou-a, mantendo os seus movimentos lentos. Eu não vou magoá-los, eu prometo. Depois de vários minutos de persuasão gentil, ela finalmente permitiu que ele a levantasse e os filhotes na parte de trás. Jack prendeu o cobertor cuidadosamente, certificando-se de que eles estavam confortáveis antes de conduzir em direção à cidade. As estradas ainda estavam geladas da tempestade, e Jack dirigia cautelosamente a sua mente, correndo com perguntas de onde ela tinha vindo. Alguém lá fora sentia falta dela. Ou ela tinha sido abandonada, deixada para se defender sozinha no frio brutal na clínica veterinária. A equipa moveu rapidamente as suas mãos experientes, examinando a mãe e os filhotes. Ela está severamente abaixo do peso. A veterinária doutora Monroe disse enquanto passava as mãos ao longo da estrutura óssea da cadela. Mas ela é resiliente. Os seus cachorros têm sorte por ela ter chegado até aqui. A doutora Monroe olhou para o Jack. A sua expressão pensativa. Ela passou por muito. Vai levar tempo para ela recuperar completamente, mas com os devidos cuidados ela vai ficar bem. Sabe de onde ela veio? Jack abanou a cabeça. Ela simplesmente apareceu à minha porta ontem à noite. Eu não podia deixá-la lá fora. O veterinário sorriu suavemente. Bem, ela escolheu a porta certa no momento em que o Jack os trouxe de volta para casa. A mãe parecia mais calma. Os cachorros, agora cheios da sua alimentação na clínica, contorciam-se alegremente enquanto se aninhavam de volta ao seu lado. Jack sentou-se perto, observando enquanto a pastora alemã finalmente se permitia relaxar. Ela até o deixou sentar mais perto. Os seus olhos suavizaram quando ele estendeu a mão para acariciar suavemente a sua cabeça. Está segura agora? Jack murmurou, a sua voz grossa de emoção. Não sei o que passaste, mas tens aqui um lugar desde que precises pela primeira vez. O pastor alemão inclinou-se no seu toque. O seu corpo já não estava rígido de medo. Jack sentiu um nó subir-lhe a garganta. Abriu-lhe a porta por instinto, sem saber que iria acontecer. Mas agora, vendo a sua confiança começar a crescer, percebeu que ambos tinham encontrado algo a que faltava: um sentido de propósito e talvez uma segunda oportunidade. Os dias que se seguiram trouxeram um ritmo constante de recuperação e traste a pastora alemã, a quem Jack começou a chamar Grace, estava lentamente a recuperar a sua força. Os seus olhos antes fundos começaram a brilhar com um vislumbre de vida, e as crias que ele chamara de Neve e Ash tornaram-se mais ativos a cada dia que passava. Jack passou horas sentado no chão perto da lareira, deixando Grace habituar protetor, mas aos poucos as paredes que ela havia construído ao seu redor começaram a ruir. Ela permitiu que ele se sentasse mais perto, seus rosnados suavizando em tamanho ocasional, e eventualmente ela até o deixou acariciá-la sem vacilar. Uma noite, enquanto o vento uivava lá fora, Jack sentou no chão, suas costas contra o sofá, observando o fogo dançar na lareira. Grace estava deitada perto, sua cabeça apoiada em suas patas, enquanto Neve e Ash caíam desajeitadamente um sobre o outro, suas pequenas caudas abanando. Jack não pôde deixar de sorrir para suas travessuras. Tens aí uns pequenos duros, Grace disse suavemente, olhando para ela. Levantou a cabeça e olhou para ele, os seus olhos cheios de algo que Jack só podia descrever como
Gratidão, ele estendeu a mão lentamente à sua mão. Roçando a sua cabeça, para sua surpresa, ela não se afastou, em vez disso inclinou-se-no seu toque, o seu corpo finalmente relaxando como os dias se transformaram em semanas. A transformação de Grace era inegável. O seu pelo, antes emaranhado e fino, começou a brilhar com saúde. As suas costelas já não eram tão visíveis e a sua energia regressava em rajadas. Ela brincava com os seus focinho e a vê-los tropeçar pela cabana com pequenos latidos de excitação. Jack também se viu a mudar. Durante anos viveu sozinho na cabana, contente com a solidão silenciosa da sua reforma, mas Grace e os seus filhotes trouxeram um novo tipo de vida ao seu mundo. As noites, outrora silenciosas, eram agora preenchidas com o som de hips, brincalhões e o suave bater de patas contra o chão de madeira. Não se tinha apercebido do quanto sentia falta de ter um sentido de propósito até agora. Uma tarde, enquanto Jack cortava a lenha do lado de fora, reparou em Grace parada à janela, o seu nariz pressionado contra o vidro. Neve e Ash estavam a brincar perto dos seus pés, os seus pequenos corpos a cair um sobre o outro. Jack parou, limpando o suor da testa, e acenou-lhe. Para sua surpresa, Grace abanou a cauda apenas uma vez, mas foi o suficiente para fazer o seu coração inchar. Quando ele voltou para dentro, Grace cumprimentou a porta, sua cauda abanando ligeiramente enquanto ela lhe picava a mão com o nariz. Era a primeira vez que se aproximava dele de bom grado, e Jack não conseguia esconder o que se espalhava pelo seu rosto. Bem, não está cheia de surpresas hoje? Ele riu-se, ajoelhando-se para coçar atrás das orelhas. Grace inclinou-se para ele, o seu rabo abanando com mais entusiasmo. Agora Neve e Ash latiam alegremente, circulando em volta das suas pernas em excitação, enquanto seu vínculo se tornava mais forte. Jack começou a questionar-se sobre o passado de Grace, de onde ela tinha vindo, que a levou até a sua porta naquela noite de neve. As perguntas persistiam na sua mente, mas ele sabia de uma coisa com certeza: qualquer que fosse a sua história, era de sobrevivência e resiliência. Grace enfrentou as piores circunstâncias e emergiu com os seus filhotes ao seu lado. Ela era uma lutadora por completo naquela noite, enquanto todos se acomodavam perto do fogo. Jack olhou para Grace e falou suavemente: não sei de onde vieste, miúda, mas estou feliz por me teres encontrado, e estes pequenos, vocês fazem parte da família. Agora Grace levantou a cabeça, os seus olhos encontrando os dele. Havia algo no seu olhar, uma compreensão silenciosa, um laço que não precisava de palavras. Ela soltou um suspiro suave e encostou a cabeça no seu colo, o seu corpo completamente à vontade. Para a primeira vez desde que chegou, Jack sentiu um nó na garganta veal seu pelo. Ele não esperava que isso, não esperava que a chegada de um cão de rua e dos seus filhotes mudasse a sua vida tão profundamente. Mas enquanto ele estava ali sentado, rodeado pelo calor do fogo e pelos sons suaves de Grace e dos seus filhotes, ele percebeu que eles lhe tinham dado algo que ele nem sabia que estava faltar: companheirismo, propósito e um renovado sentido de esperança. Capítulo 4. Sombras do passado. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas da cabana, lançando raios dourados pelo chão, onde neve e cinzas caíam alegremente umas sobre as outras. Grace estava deitada perto, os seus olhos semicerrados, enquanto descansava, mas os seus ouvidos aguçavam-se a cada pequeno som. Jack estende de pé ao lado do balcão da cozinha, tomou um gole de café e observou-os com uma sensação de contentamento que não sentia há anos, mas tão pacífica como as coisas pareciam. Uma pergunta persistente acenava nas bordas da mente de Jack: de onde Grace tinha vindo? Ela carregava os sinais de uma vida difícil, o seu corpo magro, as cicatrizes tênues ao longo do seu casaco, a forma cautelosa como se movia quando assustada. Alguém tinha falhado com ela, da sensação de que quem quer que fosse ainda poderia estar lá fora naquela tarde. Jack decidiu levar Grace e os filhotes para fora. A neve começou a derreter, revelando manchas de solo congelado. Abaixo, Grace entrou cautelosamente na varanda, farejando o ar como se estivesse a testar o perigo. Os filhotes, ainda instáveis nos seus pés, seguiram de perto, latindo animadamente enquanto exploravam o novo mundo. Além da cabana, Jack sorriu observando. Você está segura agora, menina? Ele disse suavemente. Nada vai te machucar aqui. Mas quando eles se aventuraram um pouco mais longe da cabana, Grace de repente congelou as suas orelhas.
Dispararam o seu corpo tenso enquanto o seu nariz apontava para a orla da floresta. Jack seguiu o seu olhar o seu próprio corpo. Enrijecendo. O que é isto? Ele perguntou. Aproximando-se dela, Grace soltou um rosnado baixo os seus pelos subindo. Jack olhou de soslaio para as árvores, mas ele não viu nada ainda do jeito que o corpo de Grace estava posicionado. Protetoramente pronto para defender, disse-lhe tudo o que ele precisava saber. Algo estava lá fora. Ele rapidamente reuniu os filhotes, embalando-os nos seus braços enquanto guiava Grace de volta para a cabana. Uma vez lá dentro, trancou a porta e puxou a cortina. Fechou, o coração acelerado. Grace continuou a andar de um lado para o outro na janela. Os seus olhos dispararam em direção à floresta. Mais tarde nessa noite, enquanto Jack se sentava perto do fogo, não conseguia livrar-se do desconforto que se instalou sobre ele. Grace estava deitada perto dos seus filhotes aninhados contra o seu lado, mas ela permaneceu alerta, os seus olhos a moverem-se rapidamente em direção à porta a cada som. Jack estendeu a mão e coçou suavemente atrás das orelhas. Não estás apenas a ser paranoica, pois não? Ele murmurou. Já tinha visto algo assim antes. Os seus pensamentos vaguearam enquanto olhava para as chamas. Não conseguia imaginar o que Grace tinha passado para deixar tão cautelosa. Tinha sido abandonada, magoada. Jack cerrou os punhos com pensamento. Quem lhe tinha feito aquilo? Não tinha o direito de se chamar humano. No dia seguinte, Jack decidiu obter respostas. Colocou Grace e os gatinhos na sua carrinha de caixa aberta e conduziu até a cidade, o abrigo de animais local. Era pequeno, mas bem gerido, com voluntários que conheciam a maioria dos animais da zona. Jack aproximou-se da recepção carregando uma fotografia que tinha. Encontrei a porta da minha cabana. Ele explicou à recepcionista, uma mulher de aparência gentil na casa dos 40 anos chamada Sarah. Estava a pensar-se alguém denunciou o seu desaparecimento ou se a reconhece. Sarah estudou a foto por um momento antes de abanar a cabeça. Não a reconheço, ela disse, mas cães como ela vemos-nos com mais frequência do que gostaríamos. Muitos criadores aqui mantêm cães em condições terríveis quando já não são úteis, simplesmente abandonam-nos. Jack sentiu uma onda de raiva ferver dentro dele. Queres dizer-me que ela provavelmente foi abandonada? Sarah assentiu solenemente. Acontece mais do que pensas. Mas ela tem sorte de te ter encontrado. A viagem de volta para a cabana estava pesada com o silêncio. Jack não conseguia parar de pensar no que Sarah tinha dito. Grace tinha sido descartada, deitada fora, como se ela não importasse, mas ela importava para os seus filhotes, para ele. Agora ele estava determinado a garantir que ela nunca mais se sentisse indesejada. Quando eles chegassem a casa, Grace saiu do caminhão e começou imediatamente a cheirar o ar à sua cauda, abanando levemente. Neve e Ash seguiram as suas perninhas trabalhando arduamente para os acompanhar. Jack os observou, o seu coração a inchar de raiva e esperança. Está seguro agora? Disse firmemente, olhando para Grace. Nunca mais ninguém te vai magoar. Grace virou-se para ele, os seus olhos âmbara suavizar pela primeira vez que Jack sentiu que ela realmente compreendia o que ele estava dizer, e nesse momento fez um voto silencioso. Quem quer que a tivesse magoado nunca teria a oportunidade de o fazer novamente. Os dias seguintes passaram numa calma inquieta. Grace parecia relaxar um pouco mais a cada dia. Sua confiança em Jack tornava-se mais forte. Neve e Ash começaram a explorar a cabana com curiosidade sem limites, enchendo o espaço silencioso com os seus latidos e quedas brincalhões. Ainda apesar do calor e segurança dentro, Jack não conseguia se livrar da sensação de que algo ou alguém os estava observando. Era tarde da noite quando seu desconforto foi confirmado. Jack estava sentado perto da janela, distraidamente acariciando o pelo de Grace, enquanto Neve e Ash cochilava perto do fogo. O luar iluminava o chão coberto de neve do lado de fora, lançando longas sombras no quintal. Foi quando ele viu uma figura parada na orla da floresta. O coração de Jack parou. Ele se inclinou mais perto da janela, apertando os olhos para ver a forma. A figura era alta, envolta em escuridão, mas inconfundivelmente humana. Eles não se moviam, não faziam nenhum som, apenas ficavam ali observando Grace. Jack sussurrou sua voz baixa nas orelhas do pastor alemão. Animou-se. Seguiu seu olhar no momento em que seus olhos se fixaram na figura. Ela soltou um rosnado gutural profundo. Seu corpo ficou tenso enquanto ela ficava protetoramente em frente à Neve. Ash. Jack rapidamente fechou as cortinas e pegou seu telefone, marcando para o xerife local. Aqui é Jack Carter, ele disse.
tentando manter sua voz firme. Alguém do lado de fora da minha cabana, não sei quem, mas estão parados na orla da floresta há algum tempo agora. O despachante garantiu-lhe que um delegado seria enviado para verificar a área, mas o aperto de Jack no telefone aumentou. Algo sobre isso parecia errado, muito deliberado, muito pessoal. Minutos pareceram horas enquanto Jack esperava o delegado chegar. Grace ficou perto da porta, os seus rosnados baixos e constantes, enquanto Jack andava pela sala olhando nervosamente para a janela. Finalmente os faróis perfuraram a escuridão e Jack exalou em alívio quando o carro do delegado entrou na garagem. Delegado Miller, uma mulher alta e séria com olhos penetrantes, saiu. Jack encontrou a porta a explicar o que tinha visto. Não era apenas um transeunte aleatório, ele disse firmemente. Eles estavam a observar-nos. Miller assentiu com a mão apoiada no coldre da lanterna. Vou dar uma vista de olhos em redor. Fica dentro e mantém as portas trancadas. Jack assentiu com o estômago revirado enquanto a observava desaparecer na floresta. O facho da lanterna dela cortava as árvores. Ele estava perto da janela, as suas mãos cerradas em punhos enquanto esperava. Grace sentou-se ao lado dele, os seus olhos fixos no mesmo lugar, o seu corpo encolhido de tensão. Quando Miller regressou, a sua expressão era sombria. Não há ninguém lá fora agora, ela disse, mas encontrei rastros que levam até a orla da sua propriedade. Quem quer que fosse, eles estavam definitivamente a observar na cabana. Jack engoliu em seco. Encontraste mais alguma coisa? Miller hesitou. Havia um pedaço de corda amarrado a uma das árvores. É velho, mas parecia ter sido usado recentemente. O meu palpite é que alguém está a usar a floresta como acampamento. O pensamento provocou um arrepio na espinha de Jack. Achas que vão voltar? Não posso dizer com certeza, Miller respondeu. Mas terei patrulha circule esta área com mais frequência. Se vir mais alguma coisa, ligue-nos imediatamente. Depois de o delegado ter saído, a cabana parecia mais pesada do que nunca. Jack trancou todas as portas e janelas, a sua mente a correr com perguntas: quem estava lá fora? E por que estavam tão interessados na cabana? E Grace, enquanto se acomodava na poltrona, Grace veio ter com ele, pressionando a cabeça contra o seu joelho. Ele baixou-se e acariciou-lhe a voz. Quase um sussurro: não se preocupe, menina. Não vou deixar ninguém magoar você ou aqueles filhotes. Grace soltou um gemido suave, os seus olhos âmbar encontrando os dele pela primeira vez desde que ela chegara. Jack viu algo no seu olhar que ele não tinha notado antes, medo misturado com reconhecimento. Ela sabia algo sobre a pessoa na floresta e o que quer que fosse a aterrorizava naquela noite. O sono não veio facilmente para Jack. Ele ficou perto da janela, seu rifle apoiado na parede ao lado dele, pronto para tudo. Grace estava deitada a seus pés, suas orelhas se contraindo a cada som. Neve e cinzas aconchegados perto do fogo. Bliss, totalmente inconsciente do perigo, à espreita além das árvores. Enquanto as horas passavam, Jack fez um voto silencioso: não importa o que ou quem viesse por eles, ele protegeria Grace e os seus filhotes a qualquer custo. Eles eram a sua família agora, e ele não estava disposto a deixar a sua segunda oportunidade ser tirada. Os primeiros raios do amanhecer começaram a vazar pelas frestas das cortinas, lançando uma luz fraca pela cabana. Jack mal tinha dormido, a sua mente correndo com pensamentos da figura sombria na floresta. Grace permaneceu perto dele durante toda a noite, o seu corpo tenso e alerta, enquanto Snow e Ash dormiam profundamente perto do fogo, alheios ao desconforto no ar. Jack estava prestes a servir-se de outra chávena de café quando Grace de repente correu para a porta da frente. As suas orelhas animaram-se e um rosnado baixo ecoou do seu peito. Jack congelou a mão pairando sobre a cafeteira, pegou na sua espingarda do canto e aproximou-se lentamente da janela, puxando a cortina apenas o suficiente para espreitar para fora. O seu estômago caiu. A figura estava de volta, parado mais perto, desta vez um pouco além da borda da varanda. Droga, Jack murmurou baixinho. Ele apertou seu aperto no rifle e virou-se para Grace. Fica aqui, ele disse firmemente, embora soubesse que ela não iria ouvir, abrindo a porta apenas uma fresta. Jack pisou a varanda, suas botas esmagando contra a madeira coberta de geada. Quem está lá fora? Chamou a sua voz firme, apesar do medo que o roía. Está é uma propriedade privada. A figura não se mexeu no início, mas depois deu
Um passo em frente revelando um homem. Na casa dos 40 anos, o seu rosto sombreado pelo capuz de um casaco esfarrapado carregava uma corda numa mão e um sorriso na cara. Este é o meu cão, o homem disse a sua voz calma, mas cheia de ameaça. Eu estava à procura dela. O sangue de Jack gelou o seu cão, tom incrédulo. Ela apareceu à minha porta meio morta com 2 cachorrinhos. Se ela é tua, por que raio ela parecia assim? O homem encolheu os ombros. Dando mais um passo mais perto, ela saiu. Acontece às vezes, mas eu estou aqui para levar de volta. Jack levantou a sua espingarda ligeiramente, o cano apontando diretamente para o peito do homem. Não a vais levar a lado nenhum, ela já não é tua. O sorriso do homem vacilou e ele parou a meio do caminho. Não sabes com o que estás a lidar, velho, problema daquele cão. Ela está melhor comigo. O aperto de Jack. Não, ela está melhor com alguém que realmente se importa. Agora saia da minha propriedade. Naquele momento, Grace apareceu à porta, o seu corpo rígido e os seus dentes. Ela soltou um rosnado selvagem profundo que ecoou pelo ar frio da manhã. O sorriso do homem desapareceu completamente, substituído por um lampejo de medo. Grace, volte, Jack ordenou, mas ela não se moveu. Os seus olhos estavam fixos no homem e pela primeira vez Jack percebeu o quanto ela se lembrava. Este não era um estranho para ela, era alguém de quem ela tinha escapado, alguém que a magoou. E os seus filhotes. O homem deu um passo atrás. Acorda que é um erro, velho, ele disse, a sua voz a tremer ligeiramente. Não sabes do que aquele cão é capaz. Jack deu um passo em frente. A sua espingarda ainda estava levantada. O único erro foi pensares que podias voltar aqui e apanhá-la. Ela não vai a lado nenhum, e nem os teus filhotes. Agora saem da minha terra antes que eu te faça arrepender. O homem hesitou por um momento, seus olhos passando rapidamente entre Jack e Grace, antes de finalmente se virar e recuar para a floresta. Jack observou até que desapareceu de vista, a tensão nos seus ombros a diminuir lentamente para dentro. Jack trancou a porta e agachou-se ao lado de Grace, que ainda estava de guarda. Ele tinha desaparecido, disse acariciando suavemente a sua cabeça. Foste uma boa menina, mantiveste-nos seguros. Grace soltou um suspiro trêmulo. Seu corpo finalmente relaxou enquanto se aninhava na mão de Jack. Neve e Ash agitavam-se perto do fogo, seus pequenos hips quebrando o silêncio. Jack pegou neles e colocou-os ao lado de Grace, observando enquanto ela se enrolava protetoramente à volta deles naquela noite. Enquanto o fogo crepitava na lareira, Jack sentou-se com Grace e os seus. O homem poderia voltar, mas ele também sabia que Grace não iria fugir desta vez. Ela havia encontrado o seu lar, a sua família e a sua coragem, e Jack, por sua vez, havia encontrado algo que ele não tinha percebido, que estava faltando uma razão para lutar, para proteger e amar. Pela primeira vez em anos, Jack se sentiu verdadeiramente vivo. Juntos ele e Grace enfrentaram a escuridão, e juntos eles enfrentariam o que viria. Seguir a jornada de Grace de uma porta congelada para um lar aconchegante foi nada menos que notável. Sua resiliência, o vínculo que ela formou com Jack e sua devoção inabalável por seus filhotes mostraram o poder transformador do amor e da confiança. Juntos eles enfrentaram o perigo e superaram as sombras do passado de Grace. Se esta história comoveu você um pouco, que seja mais do que apenas um vídeo que você assiste. Compartilhe. Fale sobre isso. Apoie um abrigo ou resgate local. Você nunca sabe a vida de quem pode mudar. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias poderosas de segundas chances. Grace encontrou sua família. Talvez seja hora de ajudarmos outros a encontrarem a deles.